Então, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam o poder que elas têm de realmente mudar a sociedade que a gente vive. Então, muitas vezes a gente coloca na responsabilidade de outras pessoas realizar atividades que possam transformar a sociedade e o território em que a gente está. E eu nem tô falando assim de uma criança que está passando fome no Nordeste. Eu tô falando do meu território. Eu sou a Carol Farias, eu sou líder nacional do Dia de Doar. E é isso. Carol, seja bem-vinda à TV Social 3. Para nós é um motivo de muita alegria tê-la aqui hoje. Carol, como foi que surgiu o Dia de Doar? Conta pra gente. Claro. O Dia de Doar, ele nasce nos Estados Unidos em 2012 como uma campanha de incentivo à generosidade dentro de uma ONG que chamava 92Y. A 92Y, eles criaram o Giving Tuesday. E aí, o Giving Tuesday, já em 2013, no ano seguinte, vem para o Brasil, através do Marcelo Straviz, que era o diretor da BCR no momento, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e ele traz para o Brasil, traduzindo como Dia de Doar, porque a gente entendia que terça-feira da doação, que era a tradução literal de Giving Tuesday, talvez não fosse de aderência massiva, popular, ia ser mais difícil de pegar. Então, vem para o Brasil em 2013 como Dia de Doar. Muito bem. E quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho direto e indiretamente com você? Indiretamente é muito difícil da gente mapear, porque o Dia de Doar ele é um movimento livre e descentralizado. Isso significa que qualquer pessoa que queira promover uma campanha de incentivo à doação pode acessar os nossos materiais e usar esses materiais de comunicação para desenvolver suas campanhas. Então, a gente não tem controle e não é o nosso objetivo controlar quantas instituições estão efetivamente usando os materiais e levando essa mensagem para as pessoas que elas estão conversando. A gente consegue ter um mapeamento de quantas lideranças comunitárias nós temos. E aí, como lideranças comunitárias, a gente entende que são pessoas que estão promovendo campanhas em regiões que queiram implementar como uma campanha institucional no meio daquela cidade como um todo, fortalecendo a cultura de doação naquele lugar. Então, nessas lideranças, hoje a gente tem aproximadamente 45, que seriam 45 cidades, que neste momento deste ano já estão fechadas, que vão fazer campanhas comunitárias no mês de novembro do Dia de Doar. Então, nós temos essas 45 lideranças que pulverizam o Dia de Doar para outras instituições dessa mesma cidade, que pulverizam as mensagens para as pessoas da sociedade civil. Então, a gente não tem real como escalar quantas pessoas são envolvidas. O que a gente usa para mapear os números da campanha é a quantidade de pessoas que são impactadas nas redes sociais. Então, a gente tem uma ferramenta hoje, que é um dos nossos apoiadores, que eles disponibilizam para a gente esse recurso de inteligência artificial que mapeia quantas pessoas foram impactadas pela hashtag Dia de Doar no Dia de Doar especificamente. Então, o ano passado foram 22 milhões de pessoas impactadas somente no Dia de Doar, excluindo todo o impacto nos dias anteriores e nos dias posteriores, porque o nosso objetivo é fazer essa análise gradativa, né, do quanto o Dia de Doar tem crescido, quanto a gente encontra mais ou menos pessoas. Então, isso mais ou menos que sabemos, 45 lideranças comunitárias aproximadamente e 22 milhões de pessoas que foram impactadas no ano passado. De uma maneira sucinta e didática, como funciona o Dia de Doar? Tá bom. O Dia de Doar ele é um movimento e ele é um movimento de conscientização da importância que a doação tem para que o terceiro setor seja forte e sustentável para desenvolver os seus projetos da forma como achar que é mais efetivo. Então, hoje existem 3 formas de captação de recursos principais: através de venda de produtos e serviços, através de incentivos, leis de incentivos, abatimento de impostos e toda essa questão que vem, de certa forma, do setor público, e através de doações. Desses 3, a doação é o único dinheiro que ele é livre, que ele pode ser usado pela instituição da forma como ela achar que é mais efetivo. E o Dia de Doar vem com essa conscientização, levar para as pessoas essa mensagem de que você, como pessoa física, tem o poder de mudar o mundo através do seu incentivo para as instituições que estão trabalhando diariamente nessa função. Então, eu, por exemplo, não tenho tempo suficiente para trabalhar na causa da cultura, que é a minha causa.
Então eu acredito que tenham instituições que façam esse trabalho por mim, então eu dou recorrentemente para uma instituição que faça isso, e assim eu ajudo que essa instituição faça aquele trabalho que eu acredito que seja efetivo. Esse é o objetivo do Dia de Doar. E para que a gente consiga fomentar que as instituições possam buscar essas doações, a gente disponibiliza uma série de materiais de apoio, de capacitação, mentorias, uma série de suportes para que essas campanhas aconteçam e funcionem, para que elas possam comunicar nas redes sociais o que ela está fazendo, quais são as doações que ela precisa e chegue no seu público final, para que ela saiba planejar essa campanha, que ela possa acessar os parceiros que podem ajudar ela a encontrar essas doações, a falar com as pessoas, a desenvolver uma narrativa engajada que traga esse envolvimento. Então, qual que é a história que eu vou contar para que as pessoas abracem a minha causa e queiram apoiar o trabalho que eu faço? Então a gente traz essa série de ferramentas e materiais para que isso aconteça. Muito bem, é algo muito nobre, uma iniciativa louvável e não conheço ninguém que faz algo semelhante. Mas do ponto de vista agora para as instituições, existem alguns capitaneadores de recursos que eles cobram entre 15% até 70% da captação de recursos para uma ONG. Quanto que sai para as OCIPs, OSCs, OS participarem do Dia de Doar? O Dia de Doar é um movimento livre e descentralizado, como eu tinha te dito. Então, todos os materiais que a gente disponibiliza, todas as mentorias, todos os cursos que a gente lança, todas as atividades que o Dia de Doar faz são gratuitas. Todas. Não existe absolutamente nada que a gente cobre ou que a gente exija de contrapartida para participação. Normalmente as pessoas quem lideram as campanhas são os captadores de recursos mesmos, são as pessoas que estão pensando como trazer recurso financeiro para as instituições, então na maioria das vezes são elas mesmas quem fazem esse trabalho, mas a gente não pede nenhum tipo de pagamento. A única coisa que a gente pede é que esses captadores compartilhem conosco os resultados da campanha que eles fizeram, porque assim a gente consegue entender onde nossos materiais estão sendo efetivos, como é que a gente consegue melhorar para os anos seguintes e como que a gente pode usar esses exemplos para inspirar outras instituições e outras pessoas a fazerem coisas equivalentes. Porque como a gente atende o Brasil todo, é muito difícil eu entender uma atividade específica que acontece numa cidade do interior de Pernambuco. Eu não consigo acessar essas informações, mas elas são muito ricas para inspirar outras instituições que estão em outros lugares e não sabem como resolver os seus problemas de captação de doações. Então a gente traz essa rede de compartilhamento, de cooperação, para que a gente possa trocar essas experiências. Muito bem, isso é importante deixar frisado, porque tem várias instituições nos assistindo agora e todo mundo vai querer fazer parte disso. Porque arrecadar recursos, angariar fundos é a coisa mais difícil no terceiro setor, você bem sabe disso. Como você falou, não temos vínculo com o Estado, mas às vezes alguns recebem algum recurso, alguma emenda e tudo tem que ser prestado conta. E a doação não, a gente pode fazer o que quiser com a doação, pode trabalhar em vários projetos, expandir o potencial. Mas, como eu já falei para você antes, eu vou fazer essa pergunta. O que você ganha ajudando os outros? Para que ajudar essas ONGs a ajudar outras pessoas? O que você ganha com isso? Então, o Dia de Doar, ele é um projeto que fomenta a cultura de doação no Brasil. Então, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam o poder que elas têm de realmente mudar a sociedade que a gente vive. Então, muitas vezes a gente coloca na responsabilidade de outras pessoas realizar atividades que possam transformar a sociedade e o território em que a gente está. E eu nem tô falando assim de uma criança que está passando fome no Nordeste. Eu tô falando do meu território, da minha comunidade, as pessoas que estão na minha vizinhança, um bairro do lado do meu que tem algum problema social muito grande. Então, a ideia é fomentar a cultura de doação para que as pessoas individuais, suas famílias, seus amigos, possam entender em si o poder e a potência que eles têm em participar dessas atividades para que essas atividades sejam mais fortes. Então, a nossa conquista,
o nosso resultado e o que a gente ganha fazendo isso é o fortalecimento das instituições. É fazer com que elas sejam fortes o suficiente para desenvolver os projetos que elas sabem que são efetivos para transformar a realidade daquela sociedade, daquele território. Então, nosso objetivo é único e exclusivamente fazer com que as instituições sejam visíveis, fazer com que as pessoas entendam o trabalho que é feito por elas e a importância desse trabalho e assim entender o quanto que esse investimento, pessoa física, pode fazer com seus 10, 20, 30 reais todos os meses para uma instituição, o quanto isso é efetivo, o quanto isso pode transformar a sustentabilidade financeira dessa instituição e assim ela conseguir desenvolver os projetos que ela acredita. No nosso mundo pós-moderno, você com essas ideias de empatia, de humanismo, você não é visto às vezes como um extraterrestre ou um comunista por querer o bem para todos, assim, porque doar, fazer um trabalho voluntário nesse mundo neoliberal que vivemos é algo diferente. Você já sofreu alguma retaliação ou alguma crítica? Não. Algumas pessoas consideram o Dia de Doar um pouco idealista, mas eu acredito que a gente está vivendo e a gente está caminhando para um lugar em que a gente não consegue mais viver de forma individual. Não vai mais existir essa possibilidade em pouco tempo, porque a gente está cada vez mais entendendo que quanto mais a gente coopera uns com os outros, a gente tem soluções para viver no mundo que a gente está prestes a enfrentar. Então, não adianta eu achar que eu sozinha vou conseguir fazer alguma diferença, sendo que existem problemas climáticos que vão me soterrar em pouco tempo se eu continuar com esse pensamento individual. Então, o pensamento coletivo, as trocas, o Dia de Doar ele traz muito essa questão de economia circular, né? Porque você tem uma coisa que você pode compartilhar com outra pessoa, que pode compartilhar com outra pessoa, e aquela mesma coisa ela se recicla, ela tem vários ciclos de utilização, que é muito mais sustentável do que você ir numa loja e comprar uma coisa nova, que todas as pessoas vão lá, compram uma coisa nova e aí criam uma série de lixos e, enfim. Essa economia circular, essa troca que a gente proporciona, que a gente incentiva que as pessoas façam, ela pode ser a solução que a gente está buscando hoje para um mundo em que faça sentido da gente viver, para que as pessoas vivem compartilhando as coisas, que elas possam viver no coletivo e que esse coletivo possa fazer sentido. Então, como o Dia de Doar proporciona isso e promove a união dessas pessoas e promove que isso realmente possa fazer diferença, a gente tem alguns exemplos de momentos, lugares que isso tem funcionado de uma forma muito legal. Pessoas que realmente entenderam que a união faz a força. Sabe essa coisa super clichê de que a união faz a força? Então, no Dia de Doar isso realmente acontece e faz sentido. Porque quando a gente cria uma rede com coalizão de várias instituições diferentes trabalhando pelo mesmo objetivo, a gente entende que ela tem muito mais sucesso do que aquelas que trabalham individualmente. Então, quanto mais pessoas a gente engaja para participar de um mesmo movimento, mais a gente amplia, mais pessoas a gente alcança e isso acaba se tornando parte da cultura do lugar. Então, nós acreditamos realmente de verdade de que quanto mais a gente transformar isso num movimento unificado, que todas as pessoas possam participar de uma forma conjunta, em prol da generosidade e da solidariedade, mais a gente vai viver no mundo em que a gente quer viver. Porque eu não tô falando de um mundo em que de um mundo idealista. Eu tô falando do lugar onde a gente quer viver. A gente quer viver num lugar generoso, em que as pessoas entendem as suas necessidades e também as dos outros e respeitam as dos outros. A gente quer viver num mundo em que a gente consiga compartilhar e ter coisas compartilhadas de uma forma que faça sentido e que fique mais viável que a gente viva nesse lugar em que a gente tá. Então, o Dia de Doar ele é uma data, mas ele prega um conceito que pode ser desenvolvido e que pode ser aplicado durante o ano inteiro e durante uma vida inteira. Então, eu acho que isso é muito forte. Ok, muito bem explanado. Dentro da sua vivência com o Dia de Doar, você poderia compartilhar um momento que você achou marcante, uma experiência? A gente esteve em Florianópolis recentemente e a gente tem feito algumas viagens assim pra gente conhecer as comunidades e conhecer as pessoas que fazem parte dessas campanhas comunitárias que a gente fomenta. As campanhas comunitárias são atividades dessas coalizões, né, de uniões que são feitas em cidades específicas para que eles possam ampliar a cultura de doação nesse lugar. E aí a gente foi pra Florianópolis, depois a gente foi pra Tubarão.
que tem uma campanha forte em Tubarão. E eu confesso que como a gente trabalha nesse sistema de mentorias e de apoios e de fortalecer essas campanhas, muitas vezes a gente acaba indicando caminhos, mas a gente não consegue visualizar esse caminho de forma prática, porque ele acontece muito longe da gente. Então, quando a gente foi para Tubarão, foi muito importante, porque eu cheguei lá com o objetivo de fortalecer aquele coletivo, de fomentar as atividades daquele lugar. Mas eu não sabia muito bem como que isso ia acontecer ainda. E aí, quando eu cheguei lá, quando eu conheci as pessoas que estavam fazendo aquele movimento, entendi qual que era o objetivo delas, que era realmente entender como a sociedade daquela cidade, como aquela comunidade pode fortalecer e pode buscar as soluções de problemas, não de forma assistencialista. Não é mais para comprar uma marmita para entregar para um morador de rua ou doar alimentos para que as pessoas não passem mais fome. É você entender como é que você consegue estruturar um planejamento eficiente para que as pessoas apoiem esse planejamento e esses problemas que são solucionados de forma pontual possam ser solucionados de forma efetiva. E a hora que eu cheguei lá, a gente estava debatendo sobre essas questões. A gente não estava falando sobre como vamos conseguir doações para o Dia de Doar. A gente estava falando sobre como é que a gente vai apresentar para as pessoas desse lugar o que a gente está fazendo de verdade e como que a gente está pensando nisso de forma efetiva. Como é que a gente consegue realmente fazer com que isso funcione. E quais são as parcerias que a gente consegue para fazer com que isso aconteça. E aí, em 2 dias que eu passei na cidade, a gente conseguiu um engajamento de rádios, TVs, de várias frentes que trabalham com comunicação massiva e que fariam essa ponte para a gente levar a mensagem que estava sendo debatida pelas instituições, por quem está lidando com os problemas, para quem tem o poder de solucionar e financiar esse trabalho. Então, essa rede, essa ponte que eu possibilitei que acontecesse na cidade foi muito legal, muito legal. Então, assim, essas soluções que o Dia de Doar traz como forma de união e coletividade, quando a gente entende, quando a gente percebe que ela está sendo desenvolvida de uma forma bem clara e que a sociedade está sendo comunicada e que as pessoas encontram como elas conseguem participar, eu acho que são bons exemplos e são coisas muito legais que a gente tem visto e feito. Carol, quem quiser participar do Dia de Doar, como é que faz? Todas as pessoas podem participar do Dia de Doar. Então, como pessoas físicas, como empresas, como ONGs, como comerciantes, todos os tipos de pessoas podem participar. Você pode participar fazendo doações para alguém que precise e que esteja buscando essas doações. E é muito legal que você compartilhe essas doações que você fez para que você possa inspirar outras pessoas a também fazer. Uma das coisas que a gente luta muito é contra aquele conceito do tipo, o que eu faço não deve ser compartilhado porque eu não faço com vontade de receber parabenizações em troca, não faço com o objetivo de ter nada em troca. Mas aí você deixa de inspirar outras pessoas pelo que você está fazendo. Então você pode compartilhar as doações que você faz e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, uma das formas de participar é fazendo doações, compartilhando, para que outras pessoas também a façam. E sempre com a hashtag Dia de Doar nesses compartilhamentos, para que a gente possa rastrear essas informações e colocar nas nossas contabilizações. Uma forma é promovendo campanhas de captação de doações. Então, se você pode ou precisa de alguma campanha, se você precisa montar alguma campanha específica e o Dia de Doar pode te ajudar a conseguir alcançar o seu objetivo, o seu resultado, você pode acessar os nossos materiais gratuitamente e usar eles como você achar que é mais efetivo para conseguir esse resultado. E você também pode participar ou promover uma campanha comunitária. E aí, como campanha comunitária é trazer essa rede, liderar essa rede de coalizões, de instituições que trabalham no mesmo território ou com uma mesma causa, com o mesmo objetivo, para conscientizar e fomentar doações dentro desse território ou das pessoas que também são ligadas a essa causa. Carol, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi bem elucidativa a sua fala e é bom saber que tem alguém que se preocupa com o bem-estar do próximo. Não só do próximo, mas com as gerações futuras. Espero que Deus abençoe vocês, que vocês venham a crescer cada vez mais e que venham a agregar cada vez mais instituições do terceiro setor e pessoas físicas também. Ou seja, quem está integrado em fazer o bem. Eu que agradeço.